Bom, Leonardo, eu vou aproveitar você para me ajudar. Como é que nós poderíamos achar o domínio dessa função aqui em A, né? Essa função toda. Aonde que pode ter algum problema? Primeiro tem que descobrir o valor de x. Eu tenho que descobrir os valores de x que tornam isso aqui menor do que zero, né? Exatamente. Então, eu começo assim, x menos 1 menor do que zero, e daí eu vou fazendo, vou fazendo as contas para achar o x agora, né? Não tento achar ele de cabeça. X menos 1 menor do que zero, passo o menos 1 para o lado de lá, x precisa ser menor do que 1. Quando x for menor do que 1, x menos 1 é menor do que zero. Na verdade, eu deveria ter feito a restrição ao contrário, né? X menos 1 maior do que zero, porque aqui é o que não pode ser, né? X menor do que 1 é o que não pode ser e não o que pode. Se eu quisesse fazer o que pode, eu teria que fazer o contrário, né? Então, vou escrever aqui o que pode, que é melhor, que o domínio é o que pode e não o que não pode. X mais 1 maior do que zero. O que pode ser é x mais 1 maior ou até igual a zero. Então, o domínio vai ser x maior ou igual a 1. Porque quando x for maior ou igual a 1, x mais 1 vai ser maior ou igual a zero, e o número maior ou igual a zero pode ter dentro da raiz. Então, qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função você vai escrever assim: domínio igual a x pertencente aos reais, né? Até aqui o domínio está livre. Agora, tal que é essa barrinha vertical, x maior ou igual a 1, né? Aqui você tem a restrição. Então, x precisa ser maior do que 1, né? Para toda essa função aqui existir, para a função f de x existir, né? F de x é tudo isso ou tudo isso, né? Da esquerda ou da direita, afinal de contas, tem o igual aí no meio. Muito bem. E a imagem, como eu encontro? Né? O domínio eu achei, né? Agora faltou encontrar a imagem. Se domínio é x, imagem é y. Bom, você dá uma pensada, né? Copia essa função de novo aqui para o lado, vou apagar isso aqui. F de x igual a 2 mais alguma coisa, né? E esse alguma coisa é x mais 1. Eu sei agora que eu vou jogar nessa função f, ou nessa raiz, né? Eu vou jogar no x, né? Valores tal que o que está aqui dentro sempre vai ser maior ou igual a zero. Sempre, não pode ser negativo. Então, o resultado dessa raiz sempre vai ser maior ou igual a zero. Nunca vai ser menor do que zero. Logo, o valor mínimo dessa função é 2. 2 mais zero. O valor mínimo dessa função é 2. Então, eu consigo escrever a imagem. Tá? Aqui eu coloquei o domínio, eu vou colocar a imagem, infelizmente aqui, que é onde cabe, não tem nada a ver com esse gráfico aqui, né? É a imagem desse gráfico aqui. Imagem igual a y pertencente aos reais, até aqui não tem restrição alguma, são todos os y, né? Então, não está certo, tenho que colocar uma restrição. Tal que y maior ou igual a 2. Por quê? Porque o y, que é o f de x, né? Esse é o y. Y é igual a f de x, né? Vai ser igual a 2 mais esse cara aqui. Esse cara aqui, o menor valor dele é 0. O maior valor dele pode ser qualquer coisa, porque raiz de infinito continua dando infinito, né? Então, o valor desse aqui pode ser qualquer coisa. Veja a importância de saber de cor aqueles gráficos da aula passada.
Olha o gráfico aqui da raiz de x. Né? Conforme x aumenta, o y também aumenta. Não aumenta tão rápido quanto, mas aumenta. Ele nunca vai cair de volta, ele só sobe. Então, eu sei que a raiz de um número muito grande é um número muito grande. Logo, o y varia de 2 até infinito. Né? É maior ou igual a 2. Júlia, Geórgia, como é que está o entendimento até aí? Legal, vamos fazer a B. Geórgia, se você está aqui, não me deixe dar... Ah, respondeu também, ok. Eu ia dizer, não me deixe dar uma aula espírita, né? Aquela que o professor pede, se você está entre nós, mande algum sinal. E agora eu vou fazer a B, né? Agora eu vou fazer a do outro lado. Aqui eu vou reescrever a função assim, ó. Fica mais fácil, o numerador e denominador empilhados, né? E não na mesma linha. Em cima eu não tenho restrição alguma, porque não tem raiz, né? Não tem nem raiz, nem dividido, fica fácil. E aqui embaixo eu tenho uma restrição. Esse cara aqui, tal como nós, né, bem vimos antes, esse cara aqui vai ter que ser diferente de 0. X menos 1, diferente de 0. Então, o x tem que ser diferente de 1. Então, esse aqui, já de forma resumida, é o domínio, né? Vou colocar um D aqui, ó. Porque ele sempre começa com x pertencentes aos reais, tal, que. Eu só vou colocar depois do tal que aqui agora, por questão de espaço. Né? Mas eu entendo que o domínio é x diferente de 1. Todos os x menos o x igual a 1. Agora, e qual que é a imagem? Né? Bom, agora fica um pouco mais complicado. Né? X mais 1 sobre x menos 1, porque se eu vou aumentando o x aqui, eu vou aumentando o x aqui também. Por exemplo, eu coloco aqui o número 1 milhão, vai ficar 1 milhão e 1 dividido por 9.999. 999.999. Isso aí dá praticamente 1. Chega uma hora que eu vou colocar aqui, ó, um número grande, que eu vou representar por esse infinito aqui, ó. Um número grande mais 1, dividido por um número grande menos 1. Claro que eu nunca chego no infinito, né? Eu só representei. Isso aqui é 1. Porque você vai dizer, isso não faz cósseca, dá 1. Mas na prática, esse infinito ele nunca existe. Né? Não existe um número infinito. Existe um número grande. Então, eu vou pensar um pouco diferente. Eu vou fazer assim, número grande mais 1, número grande menos 1. Isso aqui é quase 1. Na verdade, isso aqui continua sendo um pouquinho. Eu vou fazer assim, um igual torto aqui, ó. Quase igual a 1, mas é um pouquinho maior. Isso aqui é um pouquinho maior do que 1. Tá? É só você pegar números não tão grandes, né? Você faz assim, ó. 11 dividido por 9, se g valesse 10, né? Isso aqui é maior do que 1. E sempre vai ser maior do que 1, não importa o número que você colocar. Sempre vai ser bem pouquinho maior do que 1, quanto mais o número for grande, mas sempre vai ser maior do que 1. Agora, e se g fosse grande, mas negativo? Então vamos fazer assim. Vamos ver para outra situação, né? Esse número fosse grande, eu estou variando ele de bem grande negativo para bem grande positivo, né? Aí eu vou fazer uma análise, eu vou pegar o número menos 10, como se fosse um número grande. Depois eu pego menos 1000, se fosse o caso, né? Mas didaticamente é melhor pegar o menos 10. Menos 10 mais 1 dá menos 9. Menos 10 menos 1 dá menos 11. Então vai dar positivo também, né? Só que 9 dividido por 11 dá quase 1. Quase 1 positivo. Mas não é 1, então é menor do que 1. 11 por 11 seria 1, né?
Muito bem. Eu consigo perceber que menos grande mais 1, menos grande menos 1, é menor ou igual a 1, mas nunca chega no 1. Então, a imagem, ela vai ser y pertencente aos reais, tal que y diferente de 1. Nunca vai chegar no 1. E imagine que você agora, com uma calculadora gráfica ou um computador, você gerou esse gráfico. Você ainda não precisa saber fazer esse gráfico. Você gerou e deu esse gráfico aqui. E você quer confirmar o que é domínio e o que é imagem nesse gráfico. Vamos dar uma olhada primeiro na imagem. Perceba que existem os y's, né? Começa lá nos números grandes, existem todos os y's. Agora, você percebeu que existe o y aqui quase no 1, que é lá um número muito grande, mas não no 1. Esse gráfico prontinho aqui, o teu computador te forneceu. Né? E quase no 1, no 0.999, existe gráfico aqui longe, mas não no 1 também. Agora, do 1 para baixo existe gráfico. Aqui para cima também. E por uma análise visual, eu confirmei que não existe imagem no ponto x igual a 1. Não existe gráfico no ponto x igual a 1. Nós podemos já usar uma calculadora gráfica para confirmar isso, né? Para não acreditar só no que está no papel. Agora eu vou entender melhor o domínio. Né? O domínio que eu escrevi é x diferente de 1, porque no denominador não pode ser 0. Esse é fácil, né? Então o domínio é só você verificar, fazer uma bola aberta, né? Você disse que não pode ter denominador, né? Em x igual a 0. O resto não tem problema, né? E de fato é verdade que quando eu colocar 0 aqui, eu não sei para onde essa função vai. Né? Então, exatamente aqui, ó, você coloca o que nós chamamos de assinto, tá? Né? E aí, olhando para o gráfico, você vê, pelo lado esquerdo, essa função vai para menos infinito, para o número grande negativo. E pelo lado direito, ela vai para mais infinito, um número grande positivo. Então, de fato, é uma indeterminação. No 1, você não sabe se você gosta mais do menos infinito ou de mais infinito. E não é uma questão de gostar, é uma questão de não saber. Né? Então, a função não existe em x igual a 1. O domínio dela, né, o domínio dela é x diferente de 1. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer com o número 1. Ela não domina. Né? E a imagem, se eu substituir todos os números menos 1, eu aceitei. Eu não vou ter que passar o 1, mas vou ter que passar todo o resto. Beleza. Se você passar todo o resto, ela vai calcular. Ela calcula. Ela te retorna tudo, sem problema. Mas ela não consegue te retornar o 1. Não tem x no mundo que retorne y igual a 1. E não é problema de domínio. Se você colocasse 1, não ia dar 1 também. Vamos analisar melhor essa função aqui. X mais 1, x menos 1. Vou abrir uma calculadora. Primeiro eu só vou fazer o gráfico e depois eu vou fazer mais análises. O nosso gráfico lá estava de menos 4 a 4. Eu tenho que dar uma espiada. Esse aqui é exatamente o mesmo gráfico que nós temos lá, né? Só que nós não conseguimos ver o número 1 aqui, né? Porque eu deixei essa escala em y livre. Eu vou deixar a mesma escala que está lá no exercício, que é de menos 2 a 5.
Daí ele vai aplicar o devido zoom. Então não é só pensar que o software faz tudo sozinho, né? A gente tem que trabalhar um pouquinho, pensar um pouquinho para ele fazer. Agora eu consigo ver algum número 1 aqui, que é uma assíntota. Eu vou fazer até mais longe aqui, ó. Vou fazer de menos 5, 6, 7, 8 aqui. Agora até dá para ver. Vou colocar uma linha auxiliar para me ajudar. Aqui pelo 1, a gente vai ver que vai ter uma tendência. Tem que escrever 1 aqui, que ele vai bem certinho. Pronto. Então, a gente vê que ele tende a 1. Se eu for um pouco mais teimoso, eu vou colocar de menos 50 até 80 esse gráfico, né? Daí vai até números grandes. E se eu quiser colocar de menos 100 a 100? Coloque menos 100 até 100. Agora ficou super esclarecido que ele tende ao infinito, né? O 100 já é um número muito grande. Eu acho que se eu colocar apenas de menos 20, e aqui, porque está um pouquinho mais para cá, eu vou colocar até uns 50 ou 30. Aqui já dá para ver que ele vai tender a 1 e eu não perco nada do gráfico. Mas ele não chega no 1. Ele tenta chegar. Quer ver? Agora eu vou fazer umas continhas aqui. Ele chega quando o número é muito grande. Então, eu vou dizer que número grande, eu vou chamar de G, igual a 50. Tá? G igual a 50, esse é o número grande. E agora eu vou fazer F de 50. Olha ali, ó, deu um pouquinho mais do que 1. Agora eu vou fazer F de menos 50. Um pouco menos do que 1. Agora eu vou colocar 500. Não chega no 1 nunca. E mesmo porque eu coloquei ainda poucas casas, né? Eu vou colocar mais casas, senão você vai me dizer, coloca 5.000 que vai dar certo, ó. Deu 1 e 1. Né? Não é, isso foi arredondado, tá? Não é 1 e 1. Se eu vir para cá e colocar mais casas, colocar 15 casas, eu já percebo que esse nunca vai chegar. Até se eu colocar 50.000, né? Ele nunca vai chegar no 1. Tá? Ele tende ao 1, né? Por isso que tem essa assíntota aqui. Mas ele nunca é 1. Da mesma maneira, né, quando x for igual a 1, que é o outro 1, né? A gente até agora estava falando desse 1 aqui. Agora nós vamos falar desse 1 aqui em x. Vou colocar uma barrinha vertical. Vocês não precisam aprender a usar esse software. Isso é apenas uma ferramenta de apoio minha, tá? Vou colocar essa barra vertical. Eu vou agora melhorar o zoom aí no meio. Então, eu vou colocar aqui de menos 4 a 8. Só para melhorar o zoom. E vocês percebem que aqui em x igual a 1, aqui é 1,5, né? Então aqui é 1, onde está. A função não existe, né? Ela não existe, ela tem uma assíntota, né? E eu vou fazer algo muito parecido com o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu vou chamar esse ponto de A. E colocar, não, chamar esse ponto de A de antes, um pouquinho antes. Não precisa. Eu vou fazer F de 1, obviamente não vai existir, né? Ele já vai reclamar. Essa expressão é dividida por 0, isso não pode ser calculado. Então, eu vou fazer o F de 1 menos D, né, onde o D vai ser o número 0,01.
e o f de 1 mais d. Então, eu estou calculando o f de um número um pouquinho menor do que 1 e de um pouquinho maior do que 1. Veja que um deu um número grande negativo e outro grande positivo, né? Que é o caso, um número um pouquinho maior do que 1 vai dar um número grande positivo. Ah, mas aqui está 5.6. Está 5.6 porque você limitou a escala, né? Agora, você poderia, por exemplo, aqui colocar, vamos deixar a escala, colocar 100 aqui, ó. Olha, ele vai longe. Claro, ele tende ao infinito. Né? A gente calculou 200, né? Então ele vai muito longe. Aqui também eu poderia ver que o gráfico vai muito longe. Opa, aqui eu coloquei 20. Ele vai longe, ele vai longe. Agora eu coloquei 200 embaixo, vamos deixar simétrico, 200 em cima também. Veja como ele cresce. Só que daí nós perdemos detalhes do gráfico, por isso que nós limitamos a escala. Agora eu vou colocar esse D menor ainda. Ah, parece que deu a mesma coisa. Só que um positivo e o outro negativo. Então não deu a mesma coisa, né? Deu bem diferente. Porque deu o mesmo número, só que um positivo e outro negativo. Então eles são diferentes. Muito bem. Tudo isso para dizer que f de 1, né, quando aqui embaixo for 0, a função não existe porque você não sabe se ela é muito grande ou muito pequena. Logo, você não tem a menor ideia. Isso não pode ser calculado. E agora vamos para uma aplicação da vida real de domínio e imagem que é muito mais legal. Imagine que você tenha que fazer essa caixinha, né? E te seja dado a oportunidade. Olha, como presente de você ser um aluno, uma aluna tão estudiosa de cálculo, eu vou te deixar montar uma caixinha e levar pó de ouro. Monte, né? Eu vou te dar uma cartolina, uma tesoura, umas fitas adesivas. Né? A cartolina que eu vou te dar, ela não vai estar cortada aqui nas pontinhas. Você vai ter que cortar essas orelhinhas aqui. Ela é de 16 por 30 polegadas. Poderia ser centímetros. 16 por 30. Você vai precisar recortar aqui as orelhinhas, né? Cortar fora esse quadradinho, nos 4 cantos da cartolina, dobrar ele dessa forma, a fazer uma caixinha. E dentro dessa caixinha, eu te permito colocar pó de ouro. Cabe a você fazer uma caixinha com essas dimensões, com esse papelão que eu te dei, que caiba o máximo de ouro. Se o X for muito pequeno, você já pensa, bom, se o X for muito pequeno, o volume vai ser pequeno. Porque qual que é o volume da caixa? O volume da caixa vai ser essa dimensão, que eu vou chamar de A, vezes essa dimensão aqui, que eu vou chamar de B, vezes essa dimensão aqui, que é a altura, vou chamar de x, né? Uma vez que x é igual à altura, né? O que você recortou aqui, não vou colocar h, é x. Então, se o x for muito pequeno, o volume é pequeno. Ah, então vou fazer um x enorme, né? Daí você vai fazer uma caixinha assim, ó, com pouca área de base e com uma baita altura. Também vai dar um volume pequeno. Porque se o x fica grande, o a e o b ficam pequenos, né? Se o x fica grande, né? Se você recortasse o x até aqui, aqui e aqui, ó, daí a área da base ficaria pequena. O volume também é pequeno. Será que tem uma maneira de eu fazer um volume máximo? Claro que tem. Por isso que a gente está aprendendo cálculo. O cálculo é uma maneira que você tem de, com os recursos que você tem em mãos,
calcular a máxima eficiência. Por que as pipas de vinho e pipa de cachaça, a altura é igual ao diâmetro? Porque é a maneira que você tem de armazenar o máximo volume com a menor quantidade de material. É a maneira mais eficiente. Por que a latinha de refrigerante tem aquelas proporções? Porque é a maneira mais eficiente de armazenar aquele produto. As coisas não são feitas assim, né? Pega e faz. Daí vai o bonitão, compra um carro, né, que tem anos de engenharia por trás e rebaixa, porque pensa que vai dar mais estabilidade. Né? Nós estamos estudando engenharia de petróleo para dar lucro. As empresas vão pagar um salário para você porque você se paga e sobra. Não porque elas são bonzinhas, né? Não existe bonzinho. A nossa ideia é dar lucro. Então, se eu estou trabalhando nessa empresa que faz caixas, eu vou dar lucro, eu tenho que me pagar e sobrar um pouquinho ainda. Eu vou dizer para eles o seguinte: olha, eu vou recortar aqui e eu vou calcular esse volume. Bom, qual que vai ser a fórmula do volume dessa caixa? A gente já sabe, é a área da base vezes a altura, né? Bom, se eu recortar x, né? E olha que x ainda é variável, a largura vai ser isso daqui, ó, a largura, né? Essa largura de dentro da caixinha, aqui, ó, que eu estou pintando com a mesma cor, vai ser essa daqui. E essa largura agora não é mais 30, porque eu recortei x, é 30 menos 2x. Esta profundidade aqui, ó, vai ser este valor aqui, que não é mais 16, é 16 menos o que você recortou, 16 menos 2x. E o x é essa altura aqui. O volume vai ser, então, 30 menos 2x, vezes 16 menos 2x, vezes x. Agora eu posso fazer o gráfico dessa função e lá no gráfico eu acho o x que me dá o maior volume. Veja que o tamanho da caixa, o tamanho da cartolina sempre é 30 por 16. Então vamos à nossa calculadora. A fórmula do volume. 30 menos 2 vezes x, vezes 16 menos 2 vezes x, vezes x. Veja que, de novo, eu insisto, o software é maravilhoso, mas não adianta nada se você não sabe o que está fazendo. E olha, apareceu um negócio aí que a pessoa não vai entender. Não sei o que apareceu. Bom, primeiro que a função é de x. Tem como eu recortar negativo? Obviamente que não. Eu vou recortar sempre um positivo. Então não faz o menor sentido esse gráfico aqui para x negativo. Começa no zero. Eu posso recortar quanto? Bom, vou voltar para a figura. Eu posso recortar só a metade. Então, nesse sentido, eu posso recortar 15, no outro sentido eu posso recortar 8. Bom, ou eu recorto 15 ou eu recorto 8. 15, obviamente, eu não posso cortar, porque o máximo que eu posso recortar é o lado de cá.
né? Porque se eu inventar de cortar 15, eu vou cortar até aqui, e depois o lado, quando cortar do outro lado, não tem mais o que cortar. Então é 8. Aqui tudo bem, 8 do lado de cá, 8 do lado de cá, vai embora. Tá? Então o que eu menos posso, o máximo que eu posso cortar é 8. Esse gráfico tá legal, né? Ele poderia ir só até 8, né? Não precisaria passar, tá? Vamos lá. Mesmo porque o volume ficou negativo aqui, né? Não faz o menor sentido. Era 8 e não 0. Tá aqui o gráfico. Agora sim, eu posso ter a minha caixinha mais eficiente. Caixinha sem tampa, hein? Só para lembrar. Se eu tivesse que colocar uma tampa ainda nela, aí que eu carregava menos pó de ouro ainda. Vou colocar algumas ferramentas para me ajudar, mas eu já sei aqui no olho que é mais ou menos 3,2 centímetros, ou polegadas, 3,2 que eu tenho que cortar da caixa. Então, o máximo está aqui, mais ou menos 727 polegadas cúbicas. E para atingir esse máximo, eu tenho que ter um X de mais ou menos 3,33. Legal! Então, eu sei que com um X de mais ou menos 3, eu vou levar o máximo de ouro possível. Se o X fosse muito pequeno, eu ia levar menos. Se o X fosse muito grande, eu ia levar menos. Mas para um determinado X, eu vou levar a máxima quantidade. E não é simplesmente pegar a média, ó, porque veja que 4 até dá boa, mas não tão boa quanto um pouquinho antes de 4. E aí você me diz, Ângelo, tudo bem, eu aprendi a calcular o volume, mas eu não aprendi, o volume eu já sabia, aprendi a achar a eficiência, o máximo volume para a mesma quantidade de material. Mas e o domínio dessa função? Bom, esta é a fórmula do volume, né, que é a mesma que eu digitei aqui, e que se você aplicar a distributiva, tal, você vai encontrar um polinômio cúbico. Existem dois tipos de domínios. O domínio natural, que é de menos infinito a mais infinito, e o domínio da aplicação. O domínio da aplicação é que você não pode cortar mais do que 8. Tá? Então, e quando a questão é de aplicação, qual o domínio que você faz? Sempre o da aplicação. Tá? Então, aqui pediu qual que é o domínio dessa fórmula do volume desta caixinha. Opa, tem aplicação. Então, o domínio é X entre 0 e 8. Né? E olha que não entra 0, hein? Então, o domínio, eu poderia escrever ele como intervalo, ó, entre 0 e 8, aberto. Quase 0, corta bem pouquinho, o 8, corta quase 8, né? De 0, como se fosse 0,1 a 7,9. Eu gosto muito dessa questão, não sei, Luca, Isaac, Júlia, entendido? Legal? Vamos à próxima. Nós não vamos... Hoje estou chorando mais da alegria por ter entendido alguma coisa. Que legal, Isaac, que legal. Mas foi muito importante a aula de ontem, de vocês terem passado essas dificuldades, porque daí a gente tenta enfatizar mais, né? E não necessariamente fazer mais devagar, mas fazer melhor, né? Para que seja entendido. Né? Como muito bem disse a professora Lindaura, existe assim na nossa cabeça algo que nós não podemos abaixar o nível de saída porque abaixou, seja lá por pandemia, o que seja, o nível
de entrada. Tá? A aula está gravada assim. Todas elas vão ser gravadas. Então, independente do que entrar, a gente tem que manter o nível de saída, mesmo porque nós queremos que todos vocês saiam com trabalho. Tá? Sair com trabalho não quer dizer necessariamente sair empregado. Pode sair sendo um empregador também. Tá? Temos que incentivar os empreendedores. São eles que fazem acontecer. Tá? Então, é importante que, se alguém aqui tem esse dom de ser empreendedor, né, precisamos de todos. O empreendedor precisa dos funcionários, os funcionários precisam do empreendedor. Se não tem empresa para trabalhar, não tem emprego. Então, nós temos que ser gratos às pessoas que são empreendedoras. E os empreendedores precisam ser gratos às pessoas que são colaboradoras, porque o empreendedor sem colaborador não faz nada também. Né? É uma parceria de ganha-ganha. Tá? Existem pessoas que têm a vocação de empreender, de ser líderes, e existem pessoas que têm vocação para serem liderados. Ser liderado não é nada pejorativo. O líder não faz nada sem um bom liderado. Então, essa história que todo mundo tem que ser líder é balela. Tá? Precisamos de liderados também. Nós precisamos de gente com vontade de trabalhar, seja na liderança ou colaborando com o líder. O resto é balela. Vontade de trabalhar, vontade de estudar, vontade de se divertir também, vontade para tudo. E isso que vai mudar o mundo. Vamos lá. Nós não vamos inventar funções. Tá? Nós vamos apenas utilizar funções já inventadas e combiná-las. Ou seja, criar funções novas a partir de antigas, com operações que nós já conhecemos muito bem. Nós conhecemos a operação da soma, a operação da subtração, a multiplicação e a divisão. É isso. Tá? Só temos que tomar o cuidado que quando nós dividirmos funções, né, que o domínio aqui vai mudar por conta da função resultante, né? O domínio vai mudar porque g de x não pode ser zero. Vamos ver algo aqui na prática. Eu não vou usar esse slide porque ele está muito cheio de coisa. Tá? Eu vou mudar esse slide agora. Eu vou deixar aqui para quando estudarem em casa. Né, uma cópia, mas eu vou apagar tudo isso daqui, ó, e vou deixar só a questão. Então, aqui nós temos uma função f e uma função g. Né, por falta de criatividade, sempre vai ser f, g, h. E aí pede-se para criar uma nova função, né? Eu vou chamar essa função de h, que seja f mais g. Então, h de x, ou até vamos chamar de s de x, para ser soma. S de x é igual a f mais g. Então, vai ser 1 mais raiz de x menos 2, mais g, que é x menos 3. Isso aqui, continuando, né? Como é mais, esse parênteses é desnecessário. 1 menos 3 vai dar menos 2. Menos 2 mais x, mais raiz de x menos 2. Bom, qual que é o domínio de S de x? Quando eu crio uma função nova, a partir de funções antigas, eu não posso dizer que o domínio de S de x é simplesmente o domínio do que resultou aqui. O domínio de S de x vai ser
a intersecção desses dois domínios. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui f de x, fazer aqui o domínio de f, né? E vou fazer uma retinha aqui. O domínio de g, e vou fazer uma retinha aqui. E agora o domínio da intersecção, e vou fazer uma retinha. O domínio de f, nós já sabemos muito bem, né, Isaac, que é x maior do que 2. Né? Porque o domínio de f tem que ser tal que o que está aqui dentro é maior do que 0. Então, vou colocar aqui um 2. E bola fechada tem que ser maior do que 2. Para x menor do que 2, f não existe. O domínio de G. O domínio de G é tudo. Não tem restrição. Eu só posso somar algo que existe com algo que existe. A minha S não pode ser a soma de algo que existe com algo que não existe. Logo, o domínio é apenas x maior ou igual a 2. Tá? O domínio de f intersecção, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o domínio de g é x maior ou igual a 2. Sendo assim, o domínio da soma, eu não preciso nem olhar aqui, ó, e nem devo, porque poderia ter acontecido algum cancelamento, e aí a gente se estrepa. O domínio de S, ele vai ser igual também a x maior ou igual a 2. Porque o domínio de S depende do domínio das funções antigas. Agora, e se eu fizesse eu vou falar diminuição, para não falar S de subtração, e se eu fizesse a subtração das duas funções? É a mesma coisa, a diminuição das duas funções, já vou até adiantar o domínio da diminuição. É x maior ou igual a 2. A diminuição das duas funções é igual a f menos x menos 3. 1 menos 3, 4. Menos x. Aqui é o mais, ó, copiei errado, né? Era o mais. Mais raiz de x menos 2. Tá? A função d de x é isso aqui. Isso é d de x. O domínio de d de x é aquele lá, x maior do que 2. É essa intersecção aqui, ó. Pode ter coincidido. Ótimo que tenha coincidido. Mas não é feito olhando para o domínio natural de D. É a intersecção dos domínios das funções que deram origem a D. Parece meio bobinho isso, mas é fundamental. Eu vou fazer agora o domínio de f vezes g. E eu já posso, inclusive, colocar o domínio da multiplicação, né? Domínio da multiplicação. Opa, aqui é m de x. Aqui embaixo eu ia colocar o domínio da multiplicação. Também é a intersecção, né? Eu só posso multiplicar o que existe pelo que existe. Multiplicação de x é igual a 1 mais raiz de x menos 2 vezes x menos 3. Né? Se eu fosse preguiçoso, poderia deixar assim. Estou louco para deixar assim, mas não vou.
Então, 1 vezes x menos 3 vai dar... Bom, vamos fazer assim. Ó. X que multiplica 1, x. 1 que multiplica menos 3, menos 3. Raiz de x menos 2 que multiplica x, mais x, raiz de x menos 2. Raiz de x menos 2 que multiplica 3, menos 3, raiz de x menos 2. Bom, está terminado aqui. Essa aqui é m de x, que é o resultado da multiplicação de f e g, cujo domínio tem que ser aqui, tem que ser a intersecção dos dois. Eu só posso multiplicar o que existe pelo que existe. E por sorte ou azar deu o mesmo. Sempre, mas poderia haver algum cancelamento. Nós já vamos ver algo que cancele, que esse domínio aqui seja errado. E é bem fácil de achar essa função. Vou fazer, finalmente, f sobre g. O 7f eu não vou fazer. Vou fazer só o f sobre g. Vamos à divisão. Divisão de x é igual a f dividido por g. Porque assim foi definido. 1 mais raiz de x menos 2 dividido por x menos 3. Eu seria tentado a dizer que eu só posso dividir aquilo que existe por aquilo que existe. Mas eu só posso dividir aquilo que existe por aquilo que existe se o número de baixo não for zero. Zero existe, mas não pode estar embaixo da divisão. Então, o domínio da divisão, vamos chamar essa função aqui de divisão. O domínio da divisão, ele é igual a x pertencente aos reais, tal que x diferente de 3 e x maior ou igual a 2. De qualquer maneira, a intersecção segue o jogo. Eu só posso dividir o que existe pelo que existe, Então aqui eu não posso dividir, só aqui. Mas eu não posso dividir por zero. Então existe aqui um aumento nas restrições por conta da divisão. Eu posso dividir o que existe pelo que existe, desde que o que esteja embaixo não seja zero. Simplesmente coloca um E. Então, x maior ou igual a 2 é diferente de 3. Se você fosse colocar isso numa reta, ficaria assim, ó. Aqui está o 2, e você é tentado a fazer assim, mas aí você vai lembrar que aqui tem um 3. E bola aberta. Que danado. Então, você sabe que ele vai de 2. Mas não passa pelo 3. Aqui está o mesmo, o mesmo exercício. Eu vou deixar ele aqui todo resolvidinho, para ele não ficar em branco, Percebam o último item, de 2 até 3 aberto, união com de 3 até infinito, que é o caso lá da divisão. E o último, que é 7 vezes x, que eu não fiz, vocês vão poder olhar também aqui a solução. Por que está em inglês? Porque os livros em inglês têm a melhor qualidade para dar o print e eu colocar aqui. E também porque nós temos que aprender. Já vai criando uma tendência de aprender o inglês. Bom, vamos agora fazer esse exemplo 2. Eu vou fazer um espacinho aqui também para nós fazermos ele. Com o mesmo raciocínio de antes. Eu tenho uma função f em outra cor eu tenho uma função g que é igual a f
Mas por que não chama as duas de f? Você já vai ver. E tenho uma terceira função igual a h. Agora está aparecendo? Muito obrigado, tá? Às vezes o pessoal deixa uma meia hora para depois avisar. Fabuloso. Bom, então aqui a questão diz o seguinte: mostre que se f de x igual a raiz de x, g de x igual a raiz de x e h de x igual a x, então o domínio de f vezes g não é o mesmo que o domínio natural de h. Bom, eu vou primeiro achar quanto que é f vezes g de x. F vezes g de x é igual a raiz de x vezes raiz de x. Bom, não preciso ser muito esperto para saber que isso aqui é raiz de x ao quadrado, né? E aí eu digo, f vezes g de x igual a x. Aqui que mora o perigo, tá? Porque daí eu penso que o domínio de f vezes g são todos os reais, porque se eu tenho uma função não composta de funções antigas, né? Porque essa função que aqui aparece, né? Eu posso chamar ela de m de x, que é a multiplicação de f vezes g, né? M de x é igual. Bom, a função m de x igual a x tem domínio todos os reais, né? Não. Não por quê? Porque m de x, ela depende de outras funções. Então, o domínio vai ser quando essas outras funções existirem, a intersecção delas, né? Qual que é o domínio de f? Bom, vou escrever aqui, ó. Domínio de f f é a raiz de x. Então, o domínio de f é 0, inclusive 0 para frente. Qual que é o domínio de g? O domínio de g é o mesmo que o de f. É 0, inclusive 0 para frente. Qual que é o domínio, vou escrever aqui, da intersecção? Não é difícil de ver, né? Que é de 0 para frente. Qual que é o domínio de f vezes g? Eu só posso fazer f vezes g onde os dois existem. Logo, o domínio de f vezes g é o domínio da intersecção. Quanto que é f vezes g? Bom, a gente já fez. F vezes g é x. Mas só lembrar que o domínio da multiplicação é x maior ou igual a 0. Isso vai ficar mais claro ainda agora. Eu vou fazer um Excel. Vocês não são obrigados a entender agora, mas até daqui a um mês são obrigados a entender. Não que eu vá cobrar na prova, mas quem não sabe Excel, hoje em dia, está morto, né? Então, eu vou colocar x, f e g. O x eu vou variar aqui de menos 5 a 5, pensando que isso já é o suficiente, né? Que é de menos infinito a mais infinito. Como eu não posso fazer infinito mesmo, pronto, variei o x de menos 5 a 5. O f é igual a raiz de x, igual a raiz, né? Olha, o Excel já tem a função raiz, né? Raiz de x. Claro que de número negativo ele vai me xingar com esse num, né? Ele quer dizer, cara, isso aí não tem como fazer. Aqui a função é a mesma, então raiz. Raiz de x. O ato de eu arrastar aqui para baixo, ó, faz com que ele vá tirando a raiz, né? Ele traz junto o x. Por isso que o Excel é tão legal. E agora eu vou fazer f vezes g.
Coisa que não existe vezes coisa que não existe é coisa que não existe. Agora, coisa que existe vezes coisa que existe é coisa que existe. Eu vou chamar isso aqui de M, tá? M, né? Porque M é igual a F vezes G. E aqui do lado eu vou colocar a função H. A função H, se você se lembra lá do slide, era H de x igual a x. Então, essa aqui simplesmente é igual a x. Não faz nada. Preenchi, está lá embaixo. E vou fazer agora o gráfico de x, de m e de h. O único problema é que o Excel vai considerar isso aqui como zero, mas daí a gente apaga e ele já some. Inserir, que gráfico pode ser este. Então aqui eu tenho o gráfico de o DM aqui, ó, eu só vou colocar ele para cima. Pronto, o DM e o DH. E aqui o DH, para ele aparecer, eu vou ter que fazer essa linha um pouco mais grossa, senão ela não vai aparecer. Agora vocês percebem que aqui eu tenho o gráfico de H, que vale, o H igual a X vale para todo, o domínio é todos os reais. Já o domínio de F vezes G, agora eu vou apagar onde é número, O domínio de F vezes G só é de 0 para frente. Por quê? Porque F só é de 0 para frente. Talvez eu devesse fazer os gráficos aqui de F também, Eu vou fazer isso. Eu vou adicionar os gráficos de F e de G. Eu só vou apagar isso aqui, ó, porque aqui onde não existe, não existe. Então, eu vou adicionar aqui o F. O X da série é isso daqui. O Y da série é isso aqui do F. Ok. E agora o G também. Adicionar o G. O nome da série é G, o X da série são os valores de X e o Y da série são os valores de G. Legal, legal. Claro que um ficou em cima do outro, eu vou ter que usar da mesma artimanha, só que aqui eu vou deixar isso aqui mais fino. E vou tirar o marcador dele. Marcador aqui, opções do marcador, nenhum. Então, eu tenho aqui o F e o G. O F e o G no mesmo gráfico, a raiz de x, é esse gráfico aqui, ó. Depois a multiplicação das duas raízes de x. E, obviamente, não tem como a multiplicação das duas raízes de x seguir para cá. Eu acho que isso aí ficou bastante esclarecedor. Você consegue entender bem o que é, o porquê que o M de x, o domínio dele não é para os x negativos, apesar de M de x, nós termos encontrado M de x igual a x. Muito louco, mas é isso mesmo. Já vou aproveitar para deixar este gráfico aqui. Aqui no slide, Vocês já têm essa solução aqui também. Gabriel, Daniel e Evandro. Entendido? Entendido sim, professor. Legal, legal. Meus caros, então, a aula de hoje ela vai até aqui. Eu peço para que vocês façam os exercícios, pelo que mínimo, os exercícios de compreensão do livro que eu passei para vocês.
Vamos aqui até ver quais que são. Nós estamos no capítulo antes do cálculo. Tá? Olha aqui, ó, funções novas a partir de antigas. Tá? Então, vocês precisam fazer, pelo mínimo, os exercícios de compreensão até a seção 0.2. Né? Ontem foi a aula 0.1, agora é a seção 0.2. Tá? E quem conseguir ir um pouco mais para frente, que vá. Tá? Que vá, faça esses enfocando. Enfocando conceitos é maravilhoso. Tá? Façam. Enfim, ótimos estudos, ótimo final de semana. Né? Ótimo pré-cálculo e ótimo semestre para todos nós. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau. Bom final de semana. Igualmente.